Seja muito bem-vindo a esse vídeo e atendendo aos pedidos, hoje eu vou falar como fazer a recomendação de adubação para a cultura da alface. Como que eu faço essa adubação? E vale lembrar o seguinte, a alface é uma cultura de clima ameno e ela se adapta muito bem ao clima frio. Porém, em climas muito quentes, temperaturas muito quentes, ela vai precisar de uma estufa, vai precisar de alguns cuidados especiais. E isso vai modificar um pouco a adubação. Porém, eu vou traçar para você aqui um planejamento de adubação que você vai poder adaptar a todas as regiões do Brasil. Vai aumentar um pouquinho, diminuir um pouco, dependendo da sua análise de solo. Beleza? Mas se você fizer da forma com que eu vou te passar aqui, você vai atingir altas produtividades. Pelo menos quanto ao critério nutricional. Beleza? Bom, a nossa adubação aqui ela vai ser planejada para ir aproximadamente 7.000 metros quadrados de canteiro. Tá? Em 1 hectare você atingir aí 7.000 metros quadrados de canteiro. Essa é uma média aí da produção nacional. A gente tem conseguido fazer aí pelo menos 7.000 metros quadrados de canteiro. Estamos falando de alta produtividade, ok? Beleza, 7.000 metros quadrados nós vamos ter aproximadamente de 90 a 130 mil mudas, dependendo do seu espaçamento, como que você fizer, como for o posicionamento, mas a média é essa, que em 7.000 metros quadrados de canteiro, a gente vai ter de 90 a 130 mil mudas, ou sementes, né, dependendo da forma com que você faz o seu plantio, mas na maioria das vezes a gente tem feito diretamente em muda, né, depois faz lá o transplantio, ok? Próximo passo, saturação por base. Cultura de ciclo rápido, altamente exigente de nutrientes, então eu preciso de uma saturação por bases alta. A cultura da alface, independente da região, a gente precisa atingir uma saturação por bases de pelo menos 80%. Isso quer dizer que no seu cálculo de calagem, dependendo de como estiver a sua análise de solo, você vai precisar de uma alta quantidade de calcário. E neste momento você tem que utilizar alguns critérios de incorporação de pelo menos 20 centímetros para que você consiga aí ter a maior eficiência na sua calagem. Então, saturação por bases, pelo menos 80% para que eu possa atingir o meu maior nível de produção, ok? Beleza, e aí a gente parte para a adubação. A adubação da cultura da alface, para poder atingir os níveis de produção que a gente quer, a gente precisa de um nível interessante de matéria orgânica. A melhor forma de se fazer isso é através dos estercos. Tá? Se você for utilizar esterco de gado, por exemplo, você precisa de pelo menos 50 toneladas por hectare. Isso aí você vai fazer alguns dias antes do plantio, pode ser 30 dias, 40 dias, logo após a calagem, enfim, vai depender do seu planejamento. 50 toneladas de esterco de gado ou, se você quiser utilizar esterco de frango, você tira essas 50 toneladas e coloca aproximadamente 10 toneladas de esterco de frango, podendo chegar até 15 em alguns casos, dependendo do nível de matéria orgânica na sua análise de solo, beleza? Fiz a minha adubação orgânica, aí eu vou partir para o meu planejamento de adubação mineral. Tudo bem? Vamos lá então, nós vamos dividir em duas, a adubação de plantio e a adubação de cobertura. Vamos lá. A adubação de plantio, ela vai ser feita 7 dias antes do plantio da alface ou do transplantio das mudas. Tudo bem? 7 dias antes. O que eu vou utilizar? Nitrogênio, fósforo, potássio, boro, zinco, manganês e talvez cobre. Eu vou explicar por que talvez cobre. Bom, nitrogênio eu vou fazer uma aplicação de 40 kg por hectare de nitrogênio, tá? Não tem problema, você pode utilizar ureia ou pode utilizar um MAP aqui fazendo junto com fósforo, enfim. Vai ficar ao seu critério definir qual fertilizante que você quer utilizar, só fazer os cálculos como você já viu aqui nos nossos vídeos, você já aprendeu em nossas aulas como fazer esse cálculo, beleza? Então eu vou utilizar 40 kg de nitrogênio, fósforo, vou utilizar de 120 a 360. Por que de 120 a 360? É mais que o dobro. Depende de como estiver a sua análise de solo. Vamos dividir aqui a análise de solo em baixo, médio e alto. Se estiver baixo, eu posso utilizar até 360 kg. Ou se estiver lá muito baixo, mesmo extremos. E aí vai um pouco aí dos seus critérios que você vai utilizar. Não tem como eu ficar definindo a sua análise de solo, né? Eu preciso pegar a sua análise para ver. Então, se estiver de baixo a muito baixo, eu posso utilizar até 360. Ah, mas meu fósforo está alto, então eu preciso utilizar aqui 120 kg de fósforo. Está médio, vamos tirar uma média aqui dessa quantidade de fósforo, beleza? Isso aqui em quilogramas por hectare. Potássio de 40 a 120, mas muito cuidado. Se na sua análise de solo o potássio já estiver entre médio e alto, eu utilizo 40 a 50 kg. Se estiver baixo, eu utilizo também 50 kg. Mas como assim, professor? Eu não posso passar de 50 kg por aplicação de potássio. Então, se estiver alto, o que você vai fazer?
se estiver baixo o seu nível de potássio no solo, você vai colocar 50 kg de potássio e os outros, o restante que tiver aqui, 60 a 70 kg, ou mais 50 kg, você vai fazer na próxima aplicação que vai ser lá na cobertura. Eu não posso aplicar tudo de uma vez o potássio. Tá? Não é correto fazer dessa forma. Beleza? Então eu vou colocar aqui até 50. Se estiver alto, eu coloco 50 e tudo bem. Se estiver baixo ou muito baixo, eu vou colocar 50 e o restante eu vou colocar lá na cobertura que eu vou explicar depois. E aí eu tenho os micronutrientes que eu preciso colocar na hora do plantio. Boro e zinco eu coloco 2 kg de cada. Coloquei magnésio aqui, mas olha que erro gravíssimo, é manganês, tá? Aqui é um Nzinho aqui, eu vou até tirar o G, mas é um N para você não confundir. Beleza? Manganês, 1 kg por hectare. E o cobre? Se na sua análise de solo o cobre estiver baixo, você vai colocar até 2 kg. Se já tiver médio alto, não coloca o cobre no seu solo. Beleza? Importantíssima essa dica. Beleza, passou o transplantio das mudas, você 7 dias antes você fez a adubação, fez o transplantio, e aí eu vou partir para a minha adubação de cobertura. Para a adubação de cobertura, novamente eu vou precisar de nitrogênio. Ok? Novamente eu preciso de nitrogênio. Aí eu vou precisar de 60 a 120 kg. Eu aconselho você a utilizar até 80 kg. Mas isso daqui nós vamos dividir em 2 a 3 aplicações. Depois do transplantio das mudas, uma semana depois você já pode fazer a primeira, 2 semanas a segunda, e aí você já está quase chegando no final da sua produção, né? 45 dias aproximadamente, dependendo aí da sua variedade, é claro, né? Então, ou seja, você vai dividir de acordo com a sua variedade, de 2 a 3 aplicações. Eu coloco de 60 a 120 kg de nitrogênio, ok? Fica ao seu critério fazer isso. Depois eu tenho o potássio. E aí o potássio? Se lá no meu plantio, a minha análise no meu potássio estava baixo, eu coloquei 50, eu vou ter que colocar o restante aqui. Eu posso colocar mais 50, ou, por exemplo, se faltou 70, por exemplo, você coloca aqui 40 e depois 30, faz a aplicação junto com o nitrogênio. Você não já vai dividir o nitrogênio? Então parcela também o potássio. Se faltou 70, você faz esse 70 de forma parcelada, beleza? Agora, tem uma questão importante. Se aqui na sua análise de solo o potássio já estava alto, por exemplo, já estava médio, e você colocou 50, eu te aconselho a colocar pelo menos mais 30 kg de potássio. Ela vai ter uma resposta boa, tá? Lembra, isso aqui é uma cultura de ciclo rápido e altamente exigente. Então, se você quer produção, você vai ter que fazer dessa forma, beleza? E depois eu tenho o fósforo. Eu te aconselho também, isso aqui não é obrigatório, mas nós temos muitos experimentos que comprovam que em cobertura a planta reage bem a algumas aplicações de fósforo. Então, se você já colocou no seu planejamento, ou você tem aí o propósito de poder colocar um pouco mais de fósforo, você pode utilizar aqui mais 30 kg de fósforo na aplicação. Beleza? Bom, assim a gente fecha o ciclo de adubação da alface. Plantio 7 dias antes, cobertura. Logo após o transplantio, você já pode começar e divide essa aplicação de 2 a 3 vezes, beleza? Informações que você tem que levar em consideração: nitrogênio, não posso passar dessa quantidade de 120 kg, porque você pode aí atrair um pouco mais de doenças para a sua alface, e o potássio não mais que 50 kg por aplicação. Tentei fazer de forma bem resumida, mas se você seguir esse passo a passo, com certeza, quanto à questão nutricional, você vai ter sim altas produtividades. Nós pegamos aí várias literaturas, experimentos, a forma com que a gente recomenda, e essa quantidade aqui é uma quantidade que tem dado muito bons resultados. Vale lembrar, isso aqui é para alta produtividade, não é apenas para um canteirinho que você tem ali na sua casa, né? Não vale a pena você fazer dessa forma, mas se você quiser produtividade, essa é a melhor forma de se fazer a adubação, pelo menos que a gente conhece até agora. Beleza? Bom, espero que você tenha gostado, e se você quer que a gente faça outra cultura diferente, basta nos dar a sugestão aqui, né? Olha, se a gente já não fez ela, que a gente vai estar colocando no cronograma. Tudo bem? E lembra o seguinte, se você quer se especializar em fertilidade dos solos e nutrição de plantas, quer aprender como fazer qualquer recomendação, pegar qualquer análise de solo, interpretar passo a passo para qualquer região do Brasil e fazer qualquer recomendação, seja de adubação mineral simples, formulada, orgânica, calagem, gessagem, fertirrigação, adubação foliar, correção e adubação de pastagens, entre outras, você precisa conhecer o nosso curso, o CEPRAC. O CEPRAC hoje já é o principal curso de interpretação de análise de solos e recomendação de adubação, calagem e gessagem do Brasil. É um curso 100% online, tem certificado, tem uma comunidade para que os alunos possam fazer perguntas, interagir entre eles, entre outras. Se você quer conhecer mais sobre esse curso, aqui embaixo desse vídeo tem um link, basta clicar lá no nosso site, nós vamos te dar
todas as informações. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo e até a nossa próxima aula.